a paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Glória a Deus. Olha que interessante. Essa carta aos Hebreus, Paulo, ele começa a fazer a referência à forma que Deus falava, com o povo hebreu, com o povo escolhido de Deus, com o povo de Israel. Porque Deus, ele se manifestou de várias formas, falou de várias maneiras. E Paulo, ele diz assim, que desde a antiguidade, ou seja, desde lá do princípio, desde Adão e Eva, Deus tem falado com o ser humano, Deus tem falado com o homem. E como que ele fala? Ele fala de várias formas. Ele fala de maneira audível, ele fala aos nossos corações, ele fala através da sua obra criadora, da natureza. Ele fala através de sonhos, fala através de visões, E ele fala também através de profetas. E quando Paulo fala que ele falou aos nossos pais, ele não está dizendo que falou aos nossos pais biológicos. Como ele está escrevendo essa carta aos Hebreus, ele está fazendo referência àqueles que os hebreus tinham como seus pais na fé. Então nós vemos Moisés, quando está ali na sarça, e Deus o envia até o Egito para libertar o povo. Ele pergunta, e quando perguntarem, você está vindo em nome de quem? O que eu digo para o povo? E Deus falou, eu sou o que sou. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Então, quando ele fala que Deus falou de várias formas, de muitas maneiras aos nossos pais, está fazendo referência aos patriarcas, E ele fala assim, como que ele falou? De várias formas, de várias maneiras, porém também ele falou pelo intermédio de profetas. Então nós vemos que os profetas, eles já existem antes do período chamado do período da lei. O que é o profeta? O profeta é aquele que ouve Deus falando consigo e transmite aquilo que Deus falou a ele para o povo. Então, o profeta, ele fala em nome de Deus. Então Deus se revelava, falava com os profetas e os profetas falavam com as demais pessoas. E quando começou o período da lei, os profetas foram mantidos. Quando começou o período da graça, com o sangue de Jesus sendo derramado na cruz, os profetas continuaram, mas mudou a dispensação, mudou a forma. E ali em Hebreus ele continua dando seguimento a isso, falando, que a partir de agora Deus fala através de Jesus Cristo. Então, é um resumo que o escritor aos Hebreus faz. A carta aos Hebreus, alguns historiadores atribuem a Paulo, porém como ela não tem o nome daquele que o escreveu contido nela, então nós temos como praxe reconhecê-la como um autor desconhecido. Então o escritor aos Hebreus quis deixar claro que antigamente Deus falava, e falou por milhares e milhares de anos para o seu povo, e continua falando hoje. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.